Acidente na Raposo Tavares, em Itapetininga, entre dois ônibus, deixa 13 feridos. Moradores do Jardim São Paulo sofrem com onda de assaltos em Sorocaba. Suspensão de novos loteamentos deve causar consequências ao setor da construção civil em Itu. Essa foi uma das soluções da prefeitura para tentar reverter os problemas de abastecimento na cidade. Olá, boa noite. Acidente na Raposo Tavares, em Itapetininga, deixou 13 feridos. A batida foi entre dois ônibus que transportavam ao total 40 trabalhadores rurais. Com a pancada, a frente do veículo que seguia para Angatuba e que teria provocado o acidente ficou com a frente destruída. Os vidros dos para-brisas ficaram no chão. 40 pessoas, entre trabalhadores rurais e motoristas, estavam nos ônibus. 13 vítimas leves. Não há situações graves, né? As vítimas inicialmente foram levadas para o pronto-socorro de Itapetininga e de Angatuba, tá? E nenhuma em estado grave. O acidente não chegou a interditar a rodovia porque os dois ônibus pararam fora da pista. Já o acesso a Raposo Tavares ficou bloqueado por 5 horas. Um ônibus trafegava pela rodovia Raposo Tavares, um ônibus de transporte de trabalhadores rurais, quando um outro ônibus, coincidentemente também de transporte rurais, atravessou a rodovia sem prestar atenção que vinha esse veículo, né, causando ali uma colisão que chamamos aí colisão transversal. Moradores do Jardim São Paulo, em Sorocaba, procuraram a nossa equipe preocupados com uma onda de assaltos que enfrentam no bairro. Veja a reportagem. Este comerciante já foi assaltado 2 vezes. É muito difícil, porque você vê a pessoa entrar no seu comércio e você não pode fazer nada, né? Não tem o que fazer. Fica uma sensação de desproteção. No início do mês passado, durante a madrugada, a porta de vidro foi aberta facilmente. O bandido entra e em menos de 1 minuto sai com a gaveta do caixa e uma televisão. 11 dias depois, outra tentativa de furto. Desta vez, 2 rapazes arrombam a entrada, procuram por algo de valor, mas vão embora sem levar nada. O estabelecimento fica no Jardim São Paulo, local onde casos como esse estão ficando frequentes e não se limitam aos comércios. Nos últimos 3 meses, são pelo menos 10 roubos ou furtos a residências no bairro. Além de cercas elétricas e câmeras de segurança, os vizinhos estão se unindo para vigiar as casas uns dos outros. A iniciativa ajudou a salvar a vida desta moradora e os familiares, que ficaram sob a mira das armas de 6 assaltantes. Trancaram nós no quarto e vasculharam a minha casa. Até minha aliança levaram, né, joias, celular, o carro, colocaram todas as coisas do meu carro e fugiram. Este outro morador também teve ajuda dos vizinhos e conseguiu recuperar uma parte de seus pertences. O material a gente até recupera, isso é de menos, mas a sensação da invasão te deixa impotente. Câmeras de segurança de um vizinho flagraram toda a ação. 2 rapazes abrem o portão que estava com um cadeado. Pouco depois, é possível ver o arrombamento da porta, que ficou destruída. Em seguida, os invasores começam a tirar os pertences. O morador da casa ao lado, que já havia chamado a polícia, acende a luz e assusta os bandidos que começam a correr. Um carro que dava apoio aos ladrões aparece, pisca o farol e foge pela rua lateral. As viaturas chegam mais tarde. Os policiais entram na residência e já não encontram mais ninguém. Com as informações dos vizinhos, a PM prendeu um dos suspeitos em outro bairro. Os moradores esperam que os casos registrados aumentem as rondas pelas ruas. Enquanto isso, fazem o que podem para evitar novos problemas. Entramos em contato com a Guarda Civil Municipal de Sorocaba e, por meio de nota, disse que será intensificado, sim, o patrulhamento preventivo na região e, para uma maior eficácia, também pede a colaboração da população que, ao notar alguma ação estranha ou suspeita, informe a central pelo telefone 199. 199. Entramos em contato também com a Polícia Militar, que até o fechamento dessa edição não nos respondeu.
Assim como os moradores do Jardim São Paulo, em Sorocaba, você também pode sugerir reportagens. Entre em contato com a nossa produção pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo nosso telefone, que o código é o 15 3238 8804. Vou repetir, 3238 8804. Foi prorrogada por mais 5 dias a prisão do técnico em radiologia preso em Sorocaba, suspeito de gravar pacientes nuas. Hoje, o irmão dele foi ouvido pela polícia. O homem contou que não sabia das gravações. Segundo a delegada responsável pelo caso, mais pessoas devem prestar depoimentos nos próximos dias. O peruano Manuel Ávila instalava câmeras em vários pontos nos laboratórios para gravar mulheres tirando a roupa. Além do local de trabalho, Manuel filmou familiares na própria casa. O Ministério Público insiste e volta a pedir que a Prefeitura de Itu decrete estado de calamidade pública por conta da falta de água no município. Os promotores consideraram insuficientes as medidas anunciadas pelo Executivo na última quarta-feira. Nesse novo documento, o MP sugere ações mais concretas. Entramos em contato com a Prefeitura de Itu, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. Realmente a situação de Itu é crítica. Um grupo de mulheres protestou hoje em frente a Águas de Itu, pedindo solução para o problema da falta de água na cidade. De acordo com a Polícia Militar, elas vestiram roupão e batiam em panelas sujas por não ter água para tomar banho e nem lavar a louça. Um absurdo, né? E em nota, a empresa Águas de Itu nos disse que respeitam o protesto, mas justificaram que o racionamento acontece por conta da estiagem, que já dura 11 meses e que diminui muito a vazão dos mananciais que abastecem a região central da cidade, que operam com 4% da capacidade. Isso faz com que os bairros mais altos não consigam receber água dentro do horário programado e que o abastecimento seja complementado com caminhões-pipa. Com a determinação da Prefeitura de que a concessionária poderá utilizar água de reservas particulares nos próximos dias, o sistema, segundo eles, deve reequilibrar. O problema é que as pessoas, sempre entrevistadas por nossa equipe na cidade de Itu, disseram que não é por conta só da falta de água, agora a falta de chuva. A cidade sempre sofreu com esse problema. E o mercado da construção civil está preocupado com essa crise que Itu enfrenta com a estiagem. A falta de água coloca em risco também o setor, que não poderá ter novos empreendimentos até o fim deste ano. Terrenos parados por pelo menos 4 meses, resultado de uma medida que suspende novos empreendimentos no município. A saída para reverter a falta de água pode trazer um efeito cascata para o setor da construção. Esse comprador explica que a empresa em que atua está priorizando outras cidades. A gente tem agora em outubro um lançamento novo que a gente vai fazer na cidade de Salto. E tem outras áreas lá que a gente vai passar na frente. A gente vai lançar antes de tudo porque a gente não sabe como vai ser isso daqui para frente. Os setores ligados à construção civil também temem os efeitos. É o caso das cerâmicas. O presidente da Associação Regional de Cerâmica Vermelha vê um cenário preocupante pela frente. O setor da construção civil é um dos poucos setores da economia que continua num momento interessante, né? E a pressão econômica já é grande. Agora, com esse fator climático e proibição de novos lançamentos, nos afeta de forma direta. É preocupante o quadro. A medida foi decretada na quarta-feira. Era uma das recomendações do Ministério Público. Só que a promotoria havia proposto um prazo maior, de 1 ano, e não 120 dias. O Executivo também não seguiu uma outra recomendação, que era decretar estado de calamidade, porque estudos apontaram outras possibilidades para reverter o problema de abastecimento, como a intervenção em propriedades privadas. A Prefeitura já fez requisição de uma propriedade para usar poços artesianos. A requisição é um uso temporário que o município, o Estado e a União podem fazer na propriedade privada. É uma bateria de 4 poços, né, que tem uma vazão considerável, segundo os estudos da agência reguladora, e que vão possibilitar a minimização da situação de escassez. Os empreendimentos que estão em obras podem ser finalizados. Segundo o delegado regional do Conselho de Corretores de Imóveis, a medida não terá efeitos para vendas e aluguéis. Não temos tido problema nenhum na locação. A venda está ruim desde 2012, que vem caindo gradativamente. Aí é uma questão econômica
e não o problema que está sendo questionado em relação à água. De acordo com a Prefeitura, a estiagem no município é a maior nos últimos 90 anos. Em fevereiro, a Prefeitura implantou racionamento de água em alguns bairros e ainda no primeiro semestre a medida foi ampliada para a cidade toda. Ainda falando em estiagem, todos ficam de olho no desperdício de água. Uma telespectadora entrou em contato com a nossa redação para avisar sobre um vazamento no Jardim Novo Eldorado, em Sorocaba. A água vaza em uma calçada na rua João Tibúrcio dos Santos. O SAI foi avisado sobre o problema hoje pela manhã por nossa equipe. Nós entramos em contato também com a assessoria de imprensa do SAI, que por meio de nota informou que não foi enviada equipe cedo por conta do grande número de ocorrências semelhantes naquela região. A autarquia informou ainda que o atendimento seria resolvido durante a tarde. Confirmamos com os moradores e disseram que o problema foi resolvido sim. O jornalismo da TV Sorocaba SBT é assim. Aqui a gente mostra o problema em busca de solução. Falando em racionamento, tempo seco, agora uma boa notícia. Deve chover amanhã durante toda a tarde. Sorocaba registra a mínima de 11 e a máxima de 22 graus. Confira agora como ficam as temperaturas em outras cidades da nossa região. Em Tietê, as temperaturas variam entre 12 e 22 graus. Mesma máxima prevista para Jumirim. Em Jundiaí, a mínima é de 12 e a máxima de 25. Em Itapetininga, a máxima não deve passar dos 20 graus. Um incêndio atingiu uma área de 30 mil metros quadrados no bairro da Chave, em Votorantim. O Corpo de Bombeiros levou aproximadamente 3 horas para combater o fogo. Ninguém ficou ferido. Ainda segundo informações da corporação, hoje, só em Votorantim, foram registrados 10 incêndios.